mas não vale a pena, você vai entrar no litígio, né? De graça, né? Então, seria. Mas, que aí eu fico. Isso é um dos pontos que eu estou discutindo, porque como eu estou representando a inventariante, eu acabo trazendo prejuízo também para ela na situação de protelar o inventário. A questão dos custos, que já está tudo atrasado, para falar a verdade, né? O recolhimento do TCD não aconteceu até então. Mas o inventariante, ele tem interesse que a outra pessoa que tem a posse exclusiva ganhe, né? Não tem? Sim, Então, ou seja, é um prejuízo de tempo em relação ao inventário? É, mas é importante para o uso que a peão dá certo, entendeu? perfeito. Agora, uma outra situação, né? Sabe por quê, doutor? Tem uma colega minha. Porque já que está em litígio, já que estamos em litígio, a outra parte concorda, mas discorda, a hora que esse inventário sair, eles vão se tornar o quê? Coproprietários. Aí o que vai acontecer? Mudou, né? Eles vão ser mais agressivos. Eles podem fazer extinção de condomínio, arbitramento de aluguel. Por isso esse inventário, ele tem que andar mais devagar para o uso capião ficar robusto, para sair a decisão do uso capião, ou pelo menos ele ficar robusto, entendeu? Entendo. Porque se o uso capião, o doutor ganhar o uso capião, aí olha que legal, o doutor vai lá, faz o registro, né? Pega o uso capião, o juiz dá um mandado judicial. Pega o mandado judicial, leva no cartório. O cartório vai abrir uma matrícula nova. Ou vai registrar na matrícula. Ou seja, o imóvel passa a ser dela, da pessoa que tem a posse há 20 anos. E aí o doutor vai no inventário, peticiona e fala, ó, requer a exclusão desse bem, porque esse bem já foi objeto de uso capião, inclusive foi deferido e já foi registrado. Aí não tem como o juiz negar, entendeu? Não tem como o juiz negar. É muito relativo a gente falar essa questão de tempo, né? Mas o senhor vislumbra uma questão, porque os campeões eu não vejo ela saindo em menos de 3 anos. Porque eu estou com um processo muito mais simples aqui, com o juiz que vem uma vez na comarca, então tá bem complicado. Eu sei. Então, Esse uso capião, ele vai demorar ele vai demorar de 2 anos e meio a 3 anos e meio. É a média desse uso capião onde você está. Porque, infelizmente, onde o doutor está advogando, os juízes são preguiçosos, né? E a chance é que vai subir, que isso tem, que a gente tem que recorrer, né? Porque eu também não tenho muita esperança de que haveria uma decisão em primeira instância, não. Não vejo. Por isso, a hora Posso que o estar muito negativo. não, mas o doutor vai blindar a peça. Sabe o que o doutor faz? Eu até ajudo se o doutor precisar. Faz a peça, cria o tópico em preliminar, antes dos fatos. O doutor cria o tópico do pré-questionamento. Do pré-questionamento. Aí o doutor deixa claro que o uso capião de herdeiro já é uma realidade no Brasil já há muito tempo, conforme está pacificado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, conforme RESP 16.31.859. Aí o doutor menciona lá, caso esse uso capião seja julgado improcedente, demonstra que o cartório está desatualizado e está ocorrendo uma afronta à jurisprudência, à Constituição Federal, à função social da propriedade. Então fica aqui pré-questionado para efeitos recursais. Ou seja, essa peça de uso capião que o doutor vai fazer, ela vai ser blindada. Vai ser blindada porque se o juiz de primeiro grau for muito conservador, for desatualizado, o doutor consegue recorrer para terceiro grau. Segundo grau primeiro e depois terceiro grau. Entendeu, doutor? Sim, entendido. Eu lembro de um vídeo do senhor mencionar essa questão do pré-questionamento, só que eu acho que na hora que você ia falar, aí o vídeo acabava. Então, para aumentar a chance do RESP, então eu menciono que já há decisões do STJ nesse sentido. Menciona nesse sentido porque o doutor já consegue blindar, né? Já faz uma blindagem. Mas o RESP em si ele não fica atrelado ao diz respeito a uma norma infraconstitucional, algo nesse sentido? Na verdade, o recurso especial, ele fica vinculado a uma afronta à lei federal. O recurso extraordinário fica vinculado a uma afronta à Constituição Federal. Mas o doutor menciona que a decisão improcedente desse uso capião é uma afronta à Constituição Federal, aí usa o princípio da função social da propriedade. Em relação à lei federal, é uma afronta à lei federal, ao Código Civil, ao artigo 1238 do Código Civil, porque é um uso capião de 15 anos, tem 20 anos de posse, entendeu? Esse uso capião de herdeiro, de herança, ele é possível, né, no Brasil. Todo mundo está ganhando em primeiro grau, segundo grau, mas ainda nós temos no Brasil alguns juízes conservadores que acabam julgando improcedente. O que eu oriento sempre os alunos? Sempre a nossa peça de uso capião
de uso campeão de herança ou uso campeão pelo herdeiro, sempre a gente blindar. Então, o que é blindar? Essa peça vai ter um endereçamento para cível. Quando tem vara especializada, vai para vara especializada. Depois, qualificação. Essa ação de uso campeão, ela não tem réu. Ela não tem réu porque não é uma ação contra alguém, contra os herdeiros, contra o falecido. Não, ela não tem réu. Só tem o polo ativo. O nome dessa ação de uso campeão pelo herdeiro é ação declaratória judicial de uso campeão extraordinária social. E aí, o que o doutor faz? Não coloca em face ou contra ninguém. Já vai para a fundamentação, vírgula, conforme artigo 1238 e enunciado 492. O doutor pode até mencionar o RESP, né? Conforme RESP também, não tem problema. É jurisprudência. Sim, e eu pesquisei aquele RESP também, eu não encontrei o resultado dele, se foi porque o RESP em si ele não decidia a situação, ele simplesmente devolvia o processo para a origem para que fosse instruída a comprovação da posse da herdeira. Mas também não encontrei o resultado dele, se de fato chegou à procedência. Chegou à procedência. Esse RESP ele ficou famoso, o 16.31.859, por quê? Porque o herdeiro conseguiu, né? Ele pleiteou e conseguiu, ganhou a ação de uso campeão. Por isso, o que o doutor faz? O doutor pode mencionar lá no começo. Uso campeão, né, ação declaratória judicial de uso campeão extraordinária social, vírgula, conforme 1238, vírgula, enunciado 492 e RESP 163.859, né? Na verdade, 163.1859. Mencionou lá, e aí a primeira preliminar que o doutor pode fazer, pode ser essa, né? Do entendimento pacificado do STJ, da possibilidade de uso campeão de herança. Pronto, primeira preliminar, depois o doutor vai ver se vai pedir justiça gratuita, as outras preliminares, né? Isso antes dos fatos, né? Sim, sim. Então, agora, quanto a essa questão de a gente estar representando a herdeira e a inventariante, o senhor não vê isso como contradição? Não vejo, vê não. Isso, que isso possa trazer algum tipo? Não, porque elas não estão em litígio, né? Diferente de uma situação que o doutor estaria advogando para inventariante, para possuidor, e elas estivessem brigando em litígio, aí não teria jeito, o doutor teria que abrir mão de um cliente ou outro, né? E se tivesse informações... Eu penso se eu não sugerir algum... É porque às vezes eu posso estar imaginando demais, mas se sugerir algum questionamento no sentido de, olha, tirando esse imóvel, não vai ter tributação. Tirando esse imóvel, você não vai ter que partilhar com os demais. Então, eu poderia alguém levantar o questionamento de que, então você está levando essa divisão para as duas estão em conluio e dividir entre elas, não o imóvel em si, mas valores, por exemplo. A inventariante entra em consenso com o herdeiro, que o herdeiro vai ficar só com aquele imóvel e... mas é uma alegação fraca, né? É uma alegação fraca. Eu falo que alegação sem prova não dá nada, não tem sentido, né? Olha, a herdeira, não tem sentido, ela não vai aparecer no polo da ação, né? Na verdade, quem está aparecendo no polo da ação é a pessoa que tem a posse há 20 anos. Eu não vejo como prejudicial, não vejo não, acho que não tem problema nenhum de se advogar para as duas, continuar advogando para as duas, são interesses diferentes. O inventário a gente está regularizando com base no direito sucessório, os campeões está regularizando com base no direito de posse, né? Os campeões é a forma originária de adquirir propriedade, então não entra em contradição, não entra em conflito, pode ficar em paz, não vejo isso não, viu? Quantos documentos indispensáveis para a ação, eu já vi bastante vídeos, o senhor mencionava peças importantes e eu vi alguns outros também que traziam outras peças que o senhor não mencionava. Né? Eu queria saber a respeito disso, porque uma situação também que está decidindo se a gente... São dois fatores. Um, se convém ou não, se cabe ou não